18ª Escola Bíblica. Saiba como conseguir o seu certificado. Primeiro você precisa ter 60% de assiduidade, ou seja, num total de 12 aulas, você deve assistir no mínimo 7. E atenção, para validar a sua presença é necessário estar conectado durante todo o período de aula. E caso esteja com outra pessoa no mesmo ambiente que também esteja inscrito, é necessário que cada um esteja conectado no seu devido login. Para mais informações, fale conosco. Pelas rosas do caminho, por espinhos que elas vêm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida. Meus amados irmãos, vamos para a nossa próxima aula, Pneumatologia, pastor Vinícius Soares de Oliveira Pereira. Tem a palavra. Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa matéria. A Paula estava ali lembrando, dizendo assim que essa
essa ginástica, essa dinâmica do pastor Jorge, não deve ter sido feito com o rabino, deve ser com o grupo das crianças. Vamos dizer, o amor de Deus é tão grande, né? É tão largo, tão profundo, mas que bênção a gente poder ser instruído pela palavra do Senhor. Nós seguimos com a nossa aula de número 3, falando sobre o derramamento do Espírito Santo. Veja aí na sua apostila, sobre o derramamento do Espírito Santo. Na primeira aula nós falamos sobre a importância da matéria, a relevância dela. Na segunda aula nós falamos então sobre a pessoalidade, a divindade, símbolos do Espírito Santo. Nessa aula nós queremos falar sobre o derramamento do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo e evidências do batismo no Espírito Santo. É sobre isso que nós queremos falar, abordar o máximo de assuntos, de situações que nós pudermos abordar. É lógico que quando a gente vê a apostila, irmãos, a gente fala assim, mas poxa vida, podia ser abordado tantos outros assuntos, é impossível. Em 4 aulas de 50 minutos, a gente abordar, já está vendo, ver que às vezes a gente coloca aí na aula, porque você que tem aqui não tem essa ideia, você que está aqui não tem essa ideia, mas quem está em casa tem. As aulas são definidas para quem está assistindo em casa. Então, nós temos um currículo para, durante aquela aula, passar aquele conteúdo da aula. Essa divisão não está na sua apostila, mas está em quem está em casa. Quem está em casa é assim que vê. Então, por isso que você vê a gente aí, quando vai chegando para o finalzinho, é aquele acelerador porque a gente quer chegar cumprir a meta. A gente quer chegar no final da aula, ter toda aquela matéria proposta para a aula, a gente quer discorrer sobre toda aquela matéria. Às vezes, durante a gente vai se empolgando aí durante a aula, a gente chega para o final, está faltando pouco tempo para tentar chegar e falar sobre tudo. Aí a gente às vezes tem que correr um bocadinho. Bem, falando sobre o derramamento do Espírito Santo, eu quero começar com uma frase de um teólogo, John MacArthur, no livro dele chamado Fogo Estranho, na página de número 10. Eu tenho esse livro em casa. Ele diz o seguinte: alguns evangélicos tradicionais, essa é a frase dele, abre aspas para ele então, vamos dizer assim, alguns evangélicos tradicionais são culpados de negligenciar o Espírito Santo por completo. Para eles, ele, ou seja, o Espírito Santo, tornou-se a pessoa esquecida da Trindade. Enquanto isso, tentam fazer a igreja crescer através de sua própria inteligência, no lugar de fazê-lo através do poder do Espírito Santo. Essa é a frase desse teólogo, John MacArthur, na sua obra Fogo Estranho. E tem razão. Hoje é possível a gente ver hoje, ao ser auxiliado, se é assim que posso dizer, é possível você contratar uma equipe que vai chegar na sua igreja, é possível fazer tranquilamente, só querer fazer isso. Você contrata uma equipe que vai na igreja que você congrega, se você for o pastor dela, claro. Então essa equipe vai assistir, quem sabe, uma semana, um mês de culto na sua igreja. Essa equipe vai assistir um mês, mais tempo se for preciso, e vai te dar o panorama do tipo de mensagem que faz vibrar o povo daquela igreja. E depois ele vai te dar como, então, você deve fazer as pregações da sua igreja. Ele vai dizer que se pregar, por exemplo, ele vai chegar e dizer, pregar contra o pecado não dá muito glória. Então você não pode pregar muito contra o pecado. Bem, pregar acerca de santidade, o pessoal não vai muito, deixa eu usar uma expressão do popular, não vai muito nessa vibe. Então é melhor não ir por ali. Então é melhor correr por uma mexida com o público. Vai pela inteligência, vai pela técnica, vai pela manutenção, mexer com o público. Agora esqueci o nome da palavra. Manipular, isso, essa é a palavra. Vai manipular o público, é melhor. Então, é possível tem agências que faz isso, mano. É possível você contratar uma agência que vai mandar um grupo lá na igreja, eles vão assistir o culto durante um tempo, depois de um tempo eles vão te dar o panorama de mensagens
que é melhor você pregar dentro da igreja. E aí, dentro desse panorama de mensagem, você deixa de lado a orientação do Espírito Santo e segue a orientação daquele pessoal. E aí a gente vai ter problemas, e isso é uma coisa que existe, acontece, e nós temos um grande problema com essa situação. É verdade que esse teólogo, ele pega duas questões radicais, a questão do tradicionalismo, onde na visão tradicionalista o poder do Espírito Santo ele é meio que extinto, apagado, diminuído, pelo menos, onde você não pode dar tanto espaço, tanta vazão, não pode dar tanta liberdade para a ação do Espírito Santo na nossa vida ou no meio da congregação. Essa ideia é mais próxima do tradicional, a ideia é vamos ficar pela letra, ponto final. Ficamos pela letra, tudo que fugir da letra, então a gente não vai por aí. Então, se torna uma ideia muito radical, ainda lógico, a palavra sempre vai regular, mas se formos pegar só pelo sentido literal da palavra, então vamos enfrentar uma dificuldade, o que no Velho Testamento o povo judeu enfrentou, e Jesus veio trazendo a ideia que Deus sempre teve. Jesus, como já foi dito pelos nossos pastores aqui, Jesus, principalmente pelo, se não for forte memória, pastor Valci, Jesus não veio pegar a lei e rasgar a lei. Jesus veio mostrar qual era o sentido da lei. O pessoal tinha a lei escrita e ficava preso na escrita da lei sem atentar para o sentido. É por isso que Jesus pegou e disse o seguinte, bem, na lei está escrito, se você não pode adulterar, não adulterarás. Porém, eu te digo, então, deixa eu te dar a visão que eu tenho para essa lei. A visão que eu tenho é que se você olhar para uma mulher e no seu coração você atentar para ela, você já cometeu o quê? Adultério. Então, vamos lá. A ideia, quando se fala relacionada ao Espírito Santo, no meio tradicional, é eu fico com o que está escrito e não pelo sentido do que está escrito. Aí eu entro no tradicionalismo, no formalismo religioso. Eu enfrento a dificuldade. E agora eu quero relacionar um pouquinho essa matéria que eu estou com a matéria de missiologia, que é loucura querer trabalhar no reino de Deus e negligenciar a pessoa do Espírito Santo. É loucura. Vamos acompanhar alguns textos aí só para você ver a ação desse Espírito na história do seu povo e também, lógico, o seu povo inclui nós como igreja do Senhor também. Capítulo 1, versículo 15 de Lucas capítulo 1, vemos o Espírito Santo atuando na vida de João Batista, porque Lucas 1,15 vai dizer, porque será grande diante do Senhor, essa é a palavra acerca de João Batista, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Lucas capítulo 1 ainda, versículo de número 35, agora na concepção de Maria, a ação do Espírito Santo na concepção de Maria, e respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Na vida de Isabel, no capítulo 1 ainda, versículo 41 e versículo 42, diz o seguinte, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou em seu ventre, e Isabel foi cheia de quem? Do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, agora para Maria, né? E bendito o fruto do teu ventre. Quando vemos no versículo de número 67 do mesmo capítulo, acerca do nascimento de do canto de Zacarias, pelo nascimento de João Batista, diz que, então, a ação, a revelação, a profecia de Zacarias, dizendo, e Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Cheio do Espírito Santo, profetizou. No capítulo 2, versículo 25 a versículo 27, nós vemos a revelação do Espírito Santo para a vida de Simeão. Capítulo 2, versículo 25 ao 27, diz assim, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito,
foi ao templo. Então, ele, pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, continua aí toda a apresentação acerca de Jesus Cristo. Ainda quando vai em Lucas, capítulo 4, versículo de número 18 e versículo de número 19, nós temos o próprio Jesus, na sua missão, dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. A ação do Espírito Santo nesse trabalho na igreja chega em capítulo 2, versículo 14 de Atos dos Apóstolos, porque depois que o Espírito Santo desceu, o Pedro também era sanguinário, mas aí ele foi transformado. Lembra que na primeira aula falamos que o Espírito de Deus, em conexão com o homem, em atividade com o homem, transforma todo o homem. Ele era sanguíneo, não era sanguinário, entendem? O temperamento dele era sanguíneo, um homem meio nervosão aí, então tá bom. E lá atrás tinha fugido e se escondido quando Jesus foi preso. Mas no capítulo 2, versículo 14, e agora ele, cheio do Espírito Santo, o texto diz que ele se põe de pé e vai pregar. Ele começa a pregação da palavra do Senhor. Quando nós vamos ainda em Filipe, falando de estratégia missionária agora, capítulo de número 8, versículo de número 29, nós temos o contexto dizendo que o anjo do Senhor fala para Filipe e diz: vai para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E ele vai. Mas quando chega no versículo 29 do capítulo 8, diz: e o Espírito Santo disse a Filipe: achega-te ao pé do carro. Estratégia, a dependência nossa é loucura. Lembra? A frase inicial é loucura negligenciar a ação do Espírito Santo em todo trabalho de missões, em todo trabalho missionário, relacionando minha alma com a parte de missiologia, que depois eu quero fazer com o Velho Testamento, ou Pentateuco também, na aula que vem. Quando a gente vê em Atos 13, capítulo 2, a gente vê o Espírito Santo comissionando os primeiros apóstolos, já foi falado. 2 Pedro 1:21, vemos o Espírito Santo usando tantos profetas do Velho Testamento, como agora os apóstolos no Novo Testamento, na formação da Bíblia Sagrada. E Efésios 1, versículo 13 e versículo 14, vemos o Espírito Santo como selo de garantia da promessa de Cristo, que ele vai voltar para levar a igreja para si mesmo. Então é loucura negligenciar o Espírito Santo dentro da igreja, a sua ação, querer bani-lo, deixar de lado, não querer lhe dar espaço. É loucura pensar isso. Para a gente, isso não dá. Mas o nosso texto, vamos para o texto da nossa lição, o derramamento do Espírito Santo, diz que na descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, cheio desse Espírito, toma a posição de evangelista e prega, ou seja, um sermão, um discurso religioso, aos curiosos presentes que aquele dia se estava a cumprir a exata profecia de um profeta do Velho Testamento, Joel. Esse era o entendimento das Escrituras, ele era o entendimento dele. Porém, muito se tem discutido sobre isso. Nós somos um grupo, a Assembleia de Deus, e nós, eu sei que a Assembleia de Deus caiu no nome popular e tem muito segmento aí estranho, começando por Assembleia de Deus, mas nós, MSBN, nós ainda, e queremos continuar assim sempre, adotamos a teologia clássica, como foi dito pelo nosso pastor no início aqui. Ele usou a expressão, aquilo está dentro da nossa regra, dentro da nossa doutrina, não vamos fugir disso. Nós seguimos a teologia clássica. A teologia me fugiu a palavra agora, vou ficar com a clássica só. É outra expressão que eu gosto de usar também. A teologia clássica. Nós não fugimos disso. Tradicional. Muito obrigado. Não é ortodoxa, não. Eu queria falar tradicional. É isso? Mas esse texto é discutido. Esse texto é discutido. Quando ele se levanta pregando, dizendo é o que se cumpriu pela palavra, está se cumprindo aqui agora, o que foi dito pelo profeta Joel, e você sabe qual é o texto que ele está utilizando. Ele está utilizando o texto lá de Joel capítulo 2, versículo de número 28 ao versículo de número 33. Isso é bastante discutível, e nós vamos chegar lá. Porém, no Antigo Testamento,
o privilégio especial do povo de Deus, ou seja, de Israel, foi receber, guardar e anunciar a revelação divina, que era as Sagradas Escrituras. Coloca no texto, por favor, aí na tela. Romanos capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Porque Paulo começa com a indagação de Paulo para os romanos. Os romanos, qual é logo a vantagem do judeu? Essa é a primeira indagação. Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí versículo 2 ele diz, muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram a quem? A quem, irmãos? Aos judeus. A vantagem, a bênção, o privilégio no Velho Testamento do povo de Israel foi receber a revelação de Deus, guardar e tinha a missão de anunciar. Esse era o privilégio. O privilégio da igreja, o nosso privilégio, já tem a ver com a questão do ser cheio ou receber o Espírito Santo. Esse é o nosso grande privilégio, de uma forma que no Velho Testamento não dava. Eram algumas poucas pessoas, já foi mencionado por aqui, sobre o Espírito Santo descia sobre ele, Deus agia através dessa pessoa, e essa pessoa era referência. Se eu quisesse saber alguma coisa da parte de Deus, eu tinha que ir naquela pessoa. Aí Jesus vem, rasga o véu. A gente estava conversando no almoço, tem gente que quer costurar esse véu de novo, mas Jesus vem, rasga o véu. Depois do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é uma realidade que todos podem experimentar, o ser cheio do Espírito Santo. Então a bênção nossa, que é diferente da bênção, do privilégio do povo de Israel, é que eles receberam as palavras de Deus e tinham a obrigação de guardar e transmitir. Nós já temos essa palavra, agora também temos no Novo Testamento, mas temos o privilégio de, em nós, ser derramado o Espírito Santo de uma maneira que no Velho Testamento isso não acontecia. E a gente pode ver isso em algumas partes da vida. Por exemplo, na conversão, veja João capítulo 16, versículo de número 7, por favor. Já vai aparecer na tela, dizendo, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Quando eu recebo Jesus como Salvador, é lógico, eu estou a receber o Espírito Santo, e agora a gente pode fazer aqui uma comparação com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, com Paulo fazendo uma pergunta, ou não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? Nós somos templo, nós, mas vamos lá, então esse privilégio na conversão, e lógico, depois tem na conversão tem a questão da regeneração, depois tem a questão do batismo no Espírito Santo, que nós queremos falar na frente. Então, no batismo também do Espírito Santo, porque em Samaria, capítulo 8, põe na tela, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 17. Em Samaria, quando Pedro chega lá para pregar, porque já estava acontecendo um mover ali. Então, Pedro chega lá, no capítulo 8, versículo 17, diz, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Nós temos o privilégio de receber o Espírito Santo em toda a nossa caminhada cristã, porque Efésios capítulo 5, versículo 18, nós temos uma briga que a maioria de nós, talvez grande parte do povo cristão, anda brigando com uma parte do texto, que apesar de ser importante, não é a mais relevante do versículo, dizendo o seguinte, não vos embriaguei com o vinho em que há contenda. Qual é a maior discussão que a gente ouve, irmão, acerca desse texto? Se pode beber, se não pode. Irmão, não estou aqui, não vou entrar nesse mérito. Não estou dizendo que pode, que não pode, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que nós ficamos mais tempo presos nessa parte. Se pode, se não pode, bebe em casa, bebe na rua, faz aqui, faz aquilo outro, um pouquinho, um tanto, é dois dedinhos, é um copinho, é uma taça grande, 2 vezes no dia, 1 vez no dia, se não pode, é pecado, e ficamos numa briga dessa, quando a ênfase do texto é, ao invés de vocês preferirem ir para o vinho, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Essa é a ênfase do texto, essa é a ênfase, e nós temos ele para a vida toda. E nós temos ele para a nossa caminhada cristã.
Essa é uma das nossas vantagens daquilo do nosso tempo, do tempo da graça. Então o Espírito Santo já foi derramado segundo a profecia de Joel, no capítulo 2, versículo 28 ao versículo de número 33. Porém, eu quero pegar alguns fatos acerca dessa discussão, e está no texto, eu quis deixar na apostila, está no texto, alguns fatos que estão nos levando a crer, podem nos levar a crer, que Deus ainda tem do seu Espírito, me entenda, Deus ainda tem no seu plano, para derramar do seu Espírito de uma forma maior do que hoje. Maior do que hoje. Eu vou para alguns textos e a gente vai acompanhar. Tá aí, veja aí na sua Bíblia. Primeira coisa, eu coloco 3 situações. Primeiro, que os sinais sobrenaturais mencionados na profecia de Joel 2 não acontecem em Atos 2. Pedro pega a profecia de Joel, vamos lá, Joel 2, 28. 28, por favor. Pedro pega essa profecia aqui e vamos ler até o versículo de número 32. Há de ser que depois derramarei o meu espírito e sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para encerrar, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Os sinais sobrenaturais do versículo 30 e do versículo 32 em Atos dos Apóstolos não se concretizam. Não acontece. Então Pedro, o entendimento dele é, o que está acontecendo hoje é o cumprimento cabal do que Joel falou lá atrás. Esse é o entendimento. Vamos pegando pelo texto, a primeira coisa que eu quero abordar. Então, esses sinais não aconteceram. A gente vê os sinais, que vamos falar daqui a pouco, mas esses, não. Segunda coisa, a expressão usada por Joel. O Joel usa lá, no versículo 28, a expressão, derramarei o meu espírito. Deus, falando através de Joel, ele diz, derramarei, diga lá, o meu espírito. O meu espírito. Na pregação de Pedro, no versículo 17, Atos 2,17, por favor, a pregação de Pedro, ele muda o meu para do meu, observe. E nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que do meu, e não o meu. Eu sei que o Espírito é de Deus, naturalmente. Mas a ideia é, do meu, a ideia de Joel, essa é a ideia que vem trazendo. A ideia de Joel é que tem um sentido mais amplo e mais literal, mais amplo do que o de Pedro. Do que ele está falando. Para o meu, do meu. O meu, do meu. Terceira coisa que eu quero observar dentro dessa palavra que Pedro prega, baseado na profecia de Joel. Tanto Joel como Pedro usam claramente a expressão derramarei o meu ou do meu, agora não é essa parte, isso foi na segunda, mas diz sobre toda a carne. No dia do Pentecostes, quase 120 foram cheios. Não foi toda a carne. Hoje, muito mais do que 120 são cheios. Mas nunca na história da humanidade, desde o derramamento do Espírito Santo para cá, toda a humanidade foi cheia. Então, qual é o entendimento que temos? Só nos resta ir para um texto, por exemplo, e você tem vários na sua apostila, fiz questão de deixar, por exemplo, Isaías capítulo 11, versículo de número 9. Isaías 11, 9. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse texto está falando do milênio. Então, no milênio, o entendimento mais concordado hoje, ainda dentro da teologia clássica,
é que a liberação, o derramamento mais amplo do Espírito Santo, ainda que hoje é amplo, me entenda, não estou dizendo que não é, mas parece que o derramamento mais amplo do Espírito Santo acontecerá no milênio por causa dessas três situações que o texto mostra, mas que não se cumpriram. Fiz-me entender, irmãos? Amém? Não estou pregando heresia, pois não? Que alguém possa daqui dizendo, pai, você pastor? Não estou. Então a gente precisa tomar isso nota. Isso é sério, porque, como eu digo, nós somos da teologia clássica, tradicional. Não estou aqui chegando com a teologia liberal, chegando e jogando qualquer coisa, de forma nenhuma, Deus o livre. Mas isso nós precisamos entender. Então, vamos lá. O teólogo John MacArthur, no primeiro momento, que eu usei a expressão no livro dele, ele usa sobre os tradicionais. Aqueles que pegam e extinguem o Espírito Santo ou a ação dele no meio da igreja. Mas por outro lado, e isso está errado, mas por outro lado ele também usa, na mesma página do livro dele, Fogo Estranho, na página 10, o mesmo escritor, na mesma página, ele usa outra expressão que eu gostei, e anotei aqui. Por outro lado, abre aspas para ele, por outro lado, os movimentos pentecostais e carismáticos modernos, o carismáticos aqui, ele está querendo colocar todos os segmentos que acreditam na atualidade do Espírito Santo, tá bom? Por isso ele usa essa expressão. Eu mantive porque é um texto que está lá no livro. Então tive que manter, para ser autêntico. E carismáticos modernos levaram o pêndulo para o extremo oposto. Criaram uma preocupação doentia com supostas manifestações do poder do Espírito Santo. Nós temos do lado uns tradicionais, apresentado por ele, e olha, ele é um tradicional, John MacArthur é um teólogo tradicional. Só que ele faz a crítica tanto para os tradicionais, a parte radical, como a parte radical do meio pentecostal. Então, o primeiro extingue, ele diz, está errado, não deve ser assim. O primeiro quer viver uma espiritualidade subjetiva, sou eu que sei, eu que sinto e ponto final, não interessa. Aí, meu irmão, nós vemos problemas dentro da igreja. Aí nós não conseguimos definir, como disse o pastor Valci aqui, quem é. Não conseguimos se nós andarmos por esse lado, né? Quem é cheio do Espírito Santo e quem não é. Porque nós vamos andar pelas experiências e toda experiência é subjetiva. Toda experiência espiritual tem que ser peneirada pela palavra. Se não passa no crivo da palavra, para nós não serve. Eu tive um sonho, passa pelo crivo da palavra? Não passa, então você estava de barriga cheia. Aí eu tive, não sei, passa pelo crivo? Passa, então glória a Deus. Uma revelação de Deus para a sua vida. Deus fala através de sonhos, porque Deus fala ainda através de sonhos. Então, se passou pelo crivo, passou. Não passou, então acabou. Aí esse dia eu estava vendo um pastor, e olhando para esse lado mais liberal, essa questão aí toda mais difícil de lidar, com esses movimentos sem regras, um pastor dizendo, está na internet, não vou falar nome, mas está na internet. Está na internet. Eu via dizendo assim, meus irmãos, um dia, eu não queria ir no monte, mas aí uma pessoa lá insistiu tanto, e ele foi no monte e acabou indo, e não sei o quê, e quando ele chega lá, ele nem queria orar nem nada. Então ele ajoelhou lá do lado de um tronco e começou a orar. Aí ele começou a exaltar a questão da experiência. Ele disse, mas no monte é diferente. Mas quem vai para o monte está cheio. E se não estiver cheio, volta cheio. E quando eu dei por mim, eu estava abraçado num tronco. E eu estava chorando junto com o tronco. E a árvore, e apertava, e prendia os pés, e abraçava o tronco daqui de baixo. E a árvore que estava abraçava também. E eu ficava olhando. E sabe o que a igreja estava fazendo? Adivinha? Dando glória. Me diga para mim, por favor. Me diga para mim, quando você viu na Bíblia Pedro abraçando um tronco de árvore? Me diga. Profundo. Foi forte. Falou que de Pedro a sombra tinha um poder de Deus. Não era a sombra que tinha um poder, mas o Pedro com o poder de Deus, a sombra dele passava em pessoas doentes e elas eram curadas. Fala que de Paulo, quando ele não podia ir nos doentes, até aventais que se tiravam dele, passava no doente e o doente era curado, não pelo poder do avental, mas pelo poder do Espírito Santo na vida de Paulo. Agora não fala nenhum deles abraçando o tronco em cima do monte, dizendo que isso é espiritualidade. Isso é cheio do poder de Deus. Na nossa região lá,
Nós temos um camarada, que eu não vou falar o nome aqui, já foi, nem sei se está vivo ainda, mas eu lembro, naquele tempo que era mais difícil, esse negócio de escola bíblica, mais complicado, não era tanto assim que tinha. Hoje está muito mais estudo. Naquele tempo, eu sou desse tempo ainda que era difícil fazer um curso de teologia um pouquinho. Há 20 e tal anos atrás, pelo menos lá no Espírito Santo, não era assim tão fácil. Hoje está fácil, hoje está tranquilo. Então, o negócio era sentir. Sentiu, está cheio. Sentiu, está cheio. E eu lembro, irmão, que aquele homem ele tinha um espírito do zoológico. É verdade. Ele tinha um espírito zoológico. Num culto era o espírito do leão. E ele saía, se arrepiava todinho, saía como rugindo como um leão no meio do culto. No outro culto ele era o espírito da águia. Saía voando pela igreja, mano. E o pessoal, mano, meu Deus do céu. E você sabe que pastor adora essas coisinhas, né? Pastor de igreja adora essas coisas. Mas, Deus do céu. E o pastor olhando, até o dia que ele caiu na besteira de fazer isso, no dia que o pastor presidente estava lá no culto. E quando ele fez isso, o pastor presidente do ministério, que eu vim, ele é um reformado, um sargento reformado da Polícia Militar. E de frente da igreja que ele fez essa besteira, tinha um quartel da Polícia Militar. O pastor chegou perto dele e falou assim: você para com essa palhaçada agora, ou eu chamo eles para te tirar daqui. Irmão, o espírito zoológico baixou. Acabou. Foi embora. Foi embora. Mas por causa dessa questão de experiência, a ideia do ser cheio, não é assim que funciona. Eu sei que tem experiências marcantes, Deus dá experiências marcantes, coisas sobrenaturais, mas calma aí. Lembro de uma vez que ele falou para um vaso, né? O vaso é a expressão que ele usou. Vaso, abre a boca. Estou falando, não é brincadeira, estou falando, é sério. Eu vou dizer, abre a boca que Deus tem uma coisa para você. Ele abriu a boca. Mano, não é brincadeira, eu estou falando. Ele pegou, puxou lá de dentro. E foi dentro da boca da pessoa e desengole. Que é a vitória de Deus para a sua vida. O quê? Não, mano, o pessoal sabe o que é. Colocar outro dentro, a cabeça dele no meio dos joelhos e balançar a cabeça para um lado e para o outro, batendo e diz: olha, vaso, como eu te amasso. E amassava mesmo. E amassava mesmo. E o cara não era pequeno, não. Amassava mesmo. Bem, esse é um entendimento. Bem, hoje nós, porque é verdade que nós estamos, num ponto de vista geral, está saindo, e a gente tem perdido muito da questão do Pentecostes, perdido, estou dizendo, da valorização que a gente dá. Hoje nós deixamos de ter hinos, como tinha antigamente, também não concordo com algumas expressões, mas que mexia com a igreja, que era beleza, 500 graus de puro fogo santo e poder. Vai acontecer. Nós saímos disso e entramos para os coaches dentro da igreja. E para os coaches nós também temos um grupo dizendo que eles são cheios do Espírito Santo. O camarada chega na igreja, chega no púlpito, fala um monte de abobrinha, fala um monte de besteira, diz que a Bíblia não é palavra de Deus. Como tem um monte falando por aí. Não vou falar nome, não é melhor não falar. Não é palavra de Deus. Jesus não tem a relevância como nós damos a relevância para ele. Diz que nós, diante de Deus, temos a mesma importância que Jesus Cristo. No púlpito, eu já vi esse camarada dizer que diante de Deus ele não se sente inferior, porque ele é equiparado a Deus. E o pessoal do grupo, da igreja, gritando: fala Deus, quebra as tábuas da lei. E não sei. Irmão, tem uma figurinha para isso. Ó, irmão. E nós estamos tendo essas pessoas, quando eu digo nós, estou dizendo que nós aqui, irmão, foi um meio pentecostal, tendo essas pessoas como pessoas cheias do Espírito Santo. São pessoas que às vezes não têm o que fazer lá fora, são pessoas que às vezes se profissionalizam em enganar pessoas e vêm para a igreja, uma igreja descuidada, acaba sendo enganado por esse tipo de pregação também, cheia de Espírito Santo, coisa nenhuma. É muito fácil fazer cursos e no curso aplicado no público. Então mexer com o emocional das pessoas na igreja. Mas aí, meu irmão, nós temos que tomar cuidado e não deixar que os nossos pregadores, aquelas pessoas que vão no nosso público, na nossa igreja, brinquem com a nossa emoção
Brinquem com a nossa espiritualidade. Brinquem com a nossa cara, querendo que a gente engula coisas que... O cuspe não, Deus o livre. O cuspe... Cuspe aqui não. Observe que nós temos dois... O cuspe, Deus o livre. Observe que nós temos o João Batista em Mateus 3:7. Nós temos o João Batista. Mateus capítulo 3, versículo 7, dizendo: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista era cheio do Espírito Santo de Deus, como diz o texto, desde o ventre da mãe. A pregação dele não queria saber. É dura. Atenção, é dura. A pregação de João Batista era dura. Pelo menos aqui era. Dura. Deixa eu abrir um parêntese. Não confunda pregação dura com ofender pessoas. Não confunda. Pregação dura com ofender pessoas. Jesus pregava e cacetava o pessoal na palavra mesmo, mas não ofendia ninguém. A gente vê o exemplo disso, ele começando lá a pregar para o pessoal do capítulo 8 de João, se não me pode de memória, dizendo o seguinte: vocês têm as obras do pai de vocês. Jesus não está ofendendo ninguém, só diz, e ele diz, mas nós só fomos filhos de Deus. Falei, não, vocês são filhos de Deus não, porque vocês não têm as obras de Deus. Eu vim dele, vocês não têm. Não, mas então nós somos filhos de Abraão. E Jesus está, eu sei que vocês são filhos de Abraão, mas vocês não têm as obras de Abraão. Então fica uma pergunta no ar, então nós somos filhos de quem? Somos filhos de quem? Jesus responde: vocês são filhos do diabo, porque as obras de vocês são iguaizinhas às dele. Então Jesus compara obras, não pessoas. Jesus não ofende ninguém, Jesus fala das obras. Ele não ofende pessoas. Tem gente que diz, eu digo a verdade mesmo, onde eu vou, ninguém me convida para ir de novo, porque quando eu vou, eu digo a verdade. Não, talvez você ofende. Você não está cheio do Espírito Santo, você está cheio de raiva, está cheio de rancor. Foi para a igreja com a tampa do Eufrates quase saindo. O Eufrates estava quase destapado, rapaz. Aí chega lá e desce cacetada. Não. Observe que Jesus pregou uma palavra dura. Jesus pregou uma palavra dura para Nicodemos. O textuário da Bíblia Sagrada é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas vê o contexto. Ele diz também, quem não crê vai ser condenado, mas ele não ofende Nicodemos. Quem crê é salvo. Quem não crê é condenado, mas nunca ofendeu Nicodemos. Observe. Jesus pega a mulher samaritana em João 4, expõe o pecado dela, sem lhe ofender. João Batista está pregando. Mateus capítulo 3, versículo 7, ele era cheio do Espírito Santo e pregava. Duro, sim, mas pregava. Quando nós vemos Estevão, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 55 ao versículo 57, que também é cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Puxa, sumiu aí, então deixa eu ver aqui. 55 a 57 diz: mas ele estando cheio do Espírito Santo, Estevão, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânime contra ele. Olha, irmãos, eu sei que ser cheio do Espírito Santo vai incomodar alguém. Claro que vai incomodar alguém. Tem gente, nós temos que entender que conosco, no grupo, no meio pentecostal, também tem, seja pentecostal ou outro segmento cristão, tem pessoas que são carnais e pessoas que são espirituais. É claro que sim. E quem é cheio do Espírito Santo, por norma, incomoda pessoas que não são, pessoas carnais. Então, incomoda esse tipo de gente. Mas é melhor pagar o preço, e ainda que o preço seja o apedrejamento, ainda que o preço seja ser deixado de lado, ainda que o preço seja ser excluído de algum grupo do WhatsApp, porque tem muita gente hoje tão chorosa por causa disso, é melhor pagar esse preço, mas ter a convicção, nem que seja na hora da morte, ele está olhando e dizendo, eu vejo Jesus de pé para receber o meu espírito, eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Foi assim que Paulo diz, é melhor morrer e estar com o Senhor do que ficar vivo. Foi assim que Paulo diz.
Mas vamos lá. Ser cheio do Espírito. Batismo no Espírito Santo. Jesus. Está aí no texto, na nossa apostila. O termo batismo é a transliteração do grego baptismo para o latim baptismus. Obrigado, pastor. Este substantivo também se apresenta da maneira que está colocado aí no texto, sendo derivado do verbo baptizo, o qual pode ser traduzido por batizar, imergir, banhar, lavar, derramar, cobrir, tingir ou purificar. Está vendo a dificuldade que já foi falado pelo pastor Jorge aqui, quando vai fazer a transliteração, a tradução. Então, uma palavra que significa muita coisa, o escritor tem que pegar e entender qual é aquela palavra que mais se encaixa no contexto. Então, eu quero destacar aqui 3 tipos de batismo na Bíblia. Quero destacar. Primeiro, o batismo no corpo de Cristo. Batismo no corpo de Cristo. É um texto, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Por favor, 1 Coríntios 12, 13. O texto diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, automaticamente ela é inserida na igreja. E a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Então, esse é o primeiro batismo que eu quero destacar. E agora podemos falar mais sobre isso, mas vamos ficar com essa expressão. Você pode colocar em Efésios capítulo 4, não vai na tela, mas só para ficar para você anotar aí. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 6, capítulo 5, versículo 23 de Efésios também, mas não vamos ler. O segundo, batismo nas águas, é o batismo ensinado por Jesus. Mateus capítulo 28, versículo de número 19. Jesus dizendo, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vê isso em Atos capítulo 19, versículo 1, versículo 7, Colossenses capítulo 2, versículo de número 12 também. O batismo em águas. E em terceiro, que é o batismo que eu quero ficar, o batismo no Espírito Santo. Já que a palavra batismo significa mergulhar, banhar, imergir, então o mais correto será falar batismo no do que batismo com. O mais correto, mano, não estou dizendo que você vai para o inferno falando batismo com o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, me entenda. Porque o mais correto será usar a expressão batismo no, porque batismo com é como pegar isso e jogar. Com. Batismo no é pegar isso e colocar aqui dentro. Estou imergindo. Pegar esse copo d'água e jogar um pouquinho de água aqui em cima. Outra coisa é pegar uma coisa e jogar dentro do copo d'água. Imergir no copo de água. Então essa é a diferença. Por isso o mais correto será usar a expressão batismo no Espírito Santo. E o que o batismo no Espírito Santo é para nós? Primeiro é um dom. Capítulo de número 2, versículo 38. Dom ou dádiva. Capítulo 2, versículo 38 de Atos dos Apóstolos vai mostrar isso para a gente. Diz o seguinte: ele disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Dom, dádiva, presente. Dom, dádiva, presente, não se compra. Porque a gente vê em Atos capítulo 8, versículo 20 e versículo 21, um tal Simão querendo comprar lá em Samaria. Querendo comprar de Pedro esse poder. Vamos lá, tá, olha, mas disse-lhe Pedro, não, versículo 19, por favor. Dizendo, Simão está dizendo, dá-me também a mim esse poder, porque Pedro colocou as mãos sobre as pessoas e eles foram batizados no Espírito Santo. Aí o Simão vem, que era um bruxo da região, e diz, dá-me também a mim esse poder, para que aquele que eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Versículo 20. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não se alcança. É um dom, irmãos. É uma dádiva. Esses dias eu falei na igreja acerca disso. Tem gente que acha que compra o batismo no Espírito Santo com dízimos. Acha que compra o batismo com o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, com ofertas para a igreja. Acha que compra batismo no Espírito Santo, fazendo missão no sentido de obra de caridade, obra social. Não, irmãos. Só tem uma forma de alcançar o batismo no Espírito Santo, que ainda é correr para a presença de Deus e clamar, Deus, a sua palavra diz que diz respeito a mim e a todos quantos o Senhor chamar. Eu também quero esse batismo. Só tem uma forma. Uma forma. Não tem outra. Não tem outra. Vamos lá. Então é um dom.
Segundo, é um revestimento de poder. Lucas capítulo 24, versículo de número 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, batismo no Espírito Santo, primeiro é dom. Segundo, é um revestimento de poder, uma nova capacitação. Diferente, já revestir, uma nova cobertura. É lógico, tem as suas finalidades. Naturalmente, a gente vai falar isso na última aula. Depois, é uma capacitação para ser testemunho de Cristo. Aqui é que fica legal. Essa é uma capacitação para ser testemunho de Cristo. Veja o texto de Atos capítulo 1, versículo de número 4, vai dizer para ele, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, Jesus está dizendo, de mim ouviste. Aí quando chega no capítulo 4, versículo de número 30, a gente vê, eles já foram coagidos a não pregar, já foram presos uma vez, não é para pregar, eles saem daquele momento que foram presos, vão para a casa de alguém, e o texto diz, enquanto eles foram orar ao Senhor, contou o que aconteceu, e foram orar, e na oração deles, eles estão dizendo, Senhor, dá para a gente ousadia para pregar. Versículo 29, por favor. Versículo 29. Dá ousadia para a gente pregar. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Batismo no Espírito Santo não é para a gente ficar sentadinho na cadeira porque agora eu cansei o que eu queria. Não, é uma capacitação para você desenvolver aquilo que você como igreja foi chamado para fazer. Isso é a definição ou a razão do batismo no Espírito Santo. Essa é a razão. Mas vamos lá, tem mais. O negócio que fica legal, irmão, isso aqui. Deixa eu fazer só uma. Mas como é que eu vou ser testemunha? Jesus falou com os discípulos o seguinte, fica aqui, eu vou mandar o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Eles são testemunhas oculares. Eles andaram com Jesus, viveram com Jesus durante um tempo, aprenderam com Jesus, e podia dizer com toda clareza, certeza, porque estiveram junto com Jesus. E nós, como somos testemunhas se nós nunca andamos com Jesus? Como? Através de quem, irmãos? Através de João, capítulo 16, versículo 13, que vai colocar na tela. João 16, 13, por favor. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nós somos testemunhas, não porque andamos do lado, pegamos no braço, demos um abraço em Jesus Cristo, mas porque o Consolador que Ele enviou conhece tudo a respeito de Jesus e nos revela, e nós pela ousadia dele falamos às outras pessoas. Nós não andamos com Jesus, nesse sentido literal. Não. Mas o Espírito Santo que está em nós conhece as profundezas de Deus. Como diz João 14. Ele conhece e pode revelar para nós. Então a gente pode entender, volta para o nosso texto, a expressão batismo no Espírito Santo como sendo a imersão no Espírito Santo, sendo uma experiência única, pessoal e definida. E batismo no Espírito Santo não é o mesmo que salvação, irmãos. Não é o mesmo que salvação. Você pode ser batizado no Espírito Santo, mas se não vigiar, toma cuidado. Eu também, lógico. Falando você, mas não quero mostrar a ninguém. Batismo no Espírito Santo não é habitação do Espírito Santo no crente. Não. O crente torna-se habitação do Espírito Santo quando recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. O batismo no Espírito Santo o Espírito Santo já está. Ele vai revestir de poder, mas ele já está. Eu não virei morada, habitação, quando recebi o batismo. Não. Eu já era. Se eu não fosse, nem dava para receber o batismo. Se eu não fosse morada do Espírito Santo, já nem dava para receber o batismo. O batismo também não é santificação. Porque a santificação ela é posicional, Hebreus 10:10, progressiva, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16, e definitiva em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. Definitiva. Evidências. A gente só tem 1 minutinho e meio ali. Evidências, irmãos,
do batismo no Espírito Santo. A evidência física é o falar em línguas. A evidência física é o falar em línguas porque ela está vinculada às vezes que a Bíblia registra pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, são vinculados a esse ato o fato de falar em línguas. E aí nós temos duas situações que eu não vou ter tempo de falar. Está aqui, mas não vou conseguir falar para vocês. Que é a glossolalia e a xenolalia. São dois termos que não vamos conseguir falar. Até trouxe essa revista da nossa Escola Bíblica, terceiro trimestre 2017, quem tiver em casa. Escola Bíblica, terceiro trimestre 2017, a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Porque essa revista fala de glossolalia e de xenolalia. Para você que nunca ouviu o termo, fala assim, pastor, está inventando. Estou inventando não. Estou inventando não. Essa língua estranha. Já está falando em língua estranha ali em cima. Não estou inventando. Se você tiver essa revista em casa, eu trouxe de propósito, porque aqui dentro tem contos de... Tem aqui dentro experiências contadas pelo autor, e está o livro e está a obra, dizendo de experiências que, assim como aconteceu em Atos dos Apóstolos, porque em Atos dos Apóstolos aconteceu a glossolalia, claro, assim, mas dentro da glossolalia está a xenolalia, que é você falar em línguas conhecidas na cultura humana, mas você não aprendeu. Isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o nosso autor aqui, nosso comentarista aqui, traz uma obra com experiências falando disso também. Glossolalia, xenolalia, mas infelizmente a gente não tem mais tempo para falar sobre isso. Deus abençoe os irmãos e até daqui a pouquinho, se Deus quiser.